Nos anos 80, nunca ocorreu a alguns desenvolvedores que os seus jogos gerariam franquias baseadas em narrativa. As histórias sempre serviram como pretexto para a mecânica que criaram algumas das mais clássicas lembranças dos jogos. Enquanto algumas franquias começaram a seguir uma sequência padrão unificada, a Nintendo estava descompromissada em seguir isso enquanto desenvolvia seu jogo de aventura. Para Shigeru Miyamoto e sua equipe, o mundo que estavam jogando era muito mais importante do que a razão pela qual você estava nele. Uma sequência padrão aos conceitos do jogo seria um adendo que fortaleceria o poder que cada novo lançamento de Zelda teria. Seguindo essa filosofia, Link foi redesenhado para uma nova geração, trazendo uma nova onda de traduções que alterou para sempre as histórias que os teóricos da linha do tempo de Zelda haviam aprendido a amar. The Wind Waker. Em 2003, a Nintendo abriu as comportas e revelou The Wind Waker e mostrou aos jogadores uma Hyrule drasticamente reimaginada. A Nintendo disse que o jogo, que teve lugar centenas de anos após os eventos de Ocarina do Tempo, contou a história da queda do reino e do retorno de Ganon após ser selado no final de Ocarina do Tempo. Ao invés de deixar sua orgulhosa terra cair nas mãos do mal, os deuses de Hyrule decidiram mergulhá-la numa grande inundação. Várias gerações depois, Ganon, usando a Triforça do Poder, libertou-se de sua prisão sob as ondas e procurou os meios para unificar a Triforça e tornar realidade seus desejos sombrios. Um novo herói nasceu e, junto com uma nova descendente de Zelda, surgiu para deter a ameaça do mal. No final, a Triforça lavou os restos de Hyrule de uma vez por todas e trouxe o que parecia ser um final conclusivo ao antigo reino. O final foi uma conclusão confusa para os teóricos da linha do tempo. Ganon foi derrotado quando Link encravou a espada mestra em sua cabeça e a lâmina mergulhou no abismo escuro junto com o resto de Hyrule. Com o reino submerso em água, foi difícil para colocá-lo com cenários para futuros jogos. Alguns teóricos especulam que haveria um jogo no futuro que iria preencher estes reconhecidos furos no roteiro. Outros tiveram uma teoria mais radical. E se houvessem duas linhas do tempo como resultados dos eventos de Ocarina do Tempo? Estes teóricos apontam para o final de Ocarina do Tempo quando Zelda envia Link de volta no tempo para o dia em que se conheceram. Esta ação efetivamente criou uma segunda linha do tempo que continuou com a Máscara de Majora. No entanto, a princesa no futuro, que mandou Link de volta no tempo, persistiu em sua própria linha do tempo. De acordo com esses fãs, o que aconteceu em sua realidade levou à queda de Hyrule e à grande inundação que procede de The Wind Waker. Então, qual dessas linhas do tempo é estabelecida como padrão em Zelda? Uma entrevista com as mentes por trás de A Lenda de Zelda provou ser ilusória. Todos eles foram questionados sobre os eventos canônicos que seguem em The Wind Waker e confirmaram que, de fato, haviam duas linhas do tempo paralelas no universo de Zelda. Ocarina do Tempo tem basicamente duas sequências finais, uma com Link quando criança e outra com Link adulto. No entanto, a maioria da equipe de desenvolvimento só falava japonês, então suas afirmações tiveram de ser traduzidas para o inglês. Na época, a Nintendo da América tinha um histórico ruim de suas traduções, então alguns duvidaram da precisão de suas respostas em relação às duas linhas do tempo. De 2004, Aventuras em Quatro Espadas para GameCube foi uma continuação da história de Quatro Espadas. Vaati libertou-se de sua prisão na Quatro Espada e Link partiu para derrotar o Mago dos Ventos mais uma vez. Depois de finalmente enfrentar o vilão, Ganon emergiu das sombras e revelou-se como o verdadeiro culpado. Juntando forças com Zelda, Link frustrou o esquema de Ganon e restaura a paz. As inúmeras referências com a Ocarina do Tempo e o elo com o passado foi o outro enigma ainda indecifrável para os teóricos da linha do tempo, a questioná-los mais uma vez se a tal supervalorizada linha do tempo realmente existiu. A Nintendo continuou Aventuras em Quatro Espadas com o chapéu de Minish para Game Boy Advance. O jogo foi um prelúdio de Quatro Espadas, revelando as origens de Vaati. Neste ponto, porém, dada a pouca ligação direta com o chapéu de Minish, Quatro Espadas e Aventuras em Quatro Espadas tinham como resto da série. Alguns teóricos da linha do tempo descartam esses três jogos da linha padrão de Zelda. A Princesa do Crepúsculo.
O A Lenda de Zelda seguinte tomou uma sombria guinada nos eventos de A Princesa do Crepúsculo de 2006. Na história de fundo do jogo, Ganon foi banido para outra dimensão chamada o Reino do Crepúsculo, mas gerações mais tarde ele conseguiu se libertar. Novos Link e Zelda juntam forças com Midna, a princesa deposta do Reino do Crepúsculo, e o trio vence Ganon. A Nintendo mantém que The Wind Waker e a Princesa do Crepúsculo são sequências de Ocarina do Tempo, devido à ambientação drasticamente diferente de ambos os jogos, torna uma única linha do tempo implausível para os teóricos. Os defensores da linha do tempo dividida foram vingados quando Eiji Aonuma veio após o lançamento do jogo e confirmou de uma vez por todas que haviam duas linhas do tempo de Zelda. A história de Hyrule é bifurcada em duas direções diferentes no final de Ocarina do Tempo. The Wind Waker aconteceu após os eventos futuros de Ocarina do Tempo, e Princesa do Crepúsculo aconteceu em uma segunda linha do tempo criada quando Link viajou no tempo e advertiu Zelda sobre Ganon, que desviou os eventos de Ocarina do Tempo. A confirmação de uma linha do tempo dividida resolveu muitos dos problemas que deixavam os teóricos perplexos, mas a colocação na linha do tempo de jogos como Um Elo com o Passado e A Lenda de Zelda original permaneceu incógnita. A Ampulheta Fantasma. A Nintendo trouxe a linha do tempo de Hyrule inundada de volta ao foco com dois lançamentos seguidos. Em 2007, a Ampulheta Fantasma foi uma sequência direta de The Wind Waker, onde Link e Zelda estavam no meio de sua jornada para encontrar uma nova terra quando se deparam com um navio fantasma. Enquanto explora o navio, a dupla foi arrastada para um mundo misterioso que estava sendo ameaçado por um ser maligno chamado Bellum. Link finalmente resgatou Zelda e salvou o dia. Eventualmente, eles retornaram ao seu próprio navio e continuaram sua busca para encontrar uma nova casa que foi a definição da próxima aventura. Em 2009, com os trilhos espirituais, aprendemos que a equipe finalmente encontrou o seu caminho para uma nova terra e batizou-a como Nova Hyrule. Várias gerações se passaram e um novo enredo se inicia quando libertam um mal antigo que se encontrava preso nos trilhos espirituais que atravessam a região. Um novo Link e Zelda surgiram para enfrentar esse inimigo chamado Maladus, e eles finalmente derrotam o demônio e retornam a paz à Nova Hyrule. Pela primeira vez a Nintendo estava colocando um arco através de vários jogos diretos e a sua colocação foi fácil de discernir. Aqueles que seguiram os eventos de The Wind Waker foram recompensados com um ponto em curso atípico para a série, mas a tendência foi de curta duração. Skyward Sword. Em 2011, a Nintendo lançou o mais recente jogo da série, Skyward Sword. Por muito tempo, os teóricos especularam onde o jogo aconteceu em sua linha do tempo, e alguns esperavam que ele preenchesse algumas de suas lacunas. O jogo acabou por ter lugar no início da linha do tempo, e serviu como base para muitos dos eventos que ocorreram nos outros jogos. Skyward Sword foi a história de origem da Espada Mestre. Link forjou a lâmina ao longo do jogo e acabou contendo o espírito da sua companheira Fi. Skyward Sword trouxe alguma luz sobre mistérios importantes. Para começar, foi revelado que o principal antagonista, Demise, foi o precursor do vilão da série Ganon. Demise prometeu que seu espírito iria perdurar e ele seria reencarnado. Aprendemos também que havia uma deusa chamada Hylia, que depois de uma grande guerra sacrificou os seus poderes divinos e se tornou a mortal Zelda. Isso explica porque a longa linhagem de quem tinha o nome Zelda detinha poderes divinos e guardava a Triforça. Skyward Sword marcou o 25º aniversário de A Lenda de Zelda. Para alguns, os jogos eram histórias clássicas de uma donzela em perigo, mas para os teóricos da linha do tempo de Zelda, era uma mitologia estendida por milhares de anos e por realidades alternativas. Por décadas, racionalizar a continuidade de Zelda foi uma tarefa difícil para aqueles que se encarregaram de encontrar significado em que muitos argumentaram ser apenas uma série de jogos distintos que não pretendiam construir uma simples linha do tempo canônica. A filosofia de Shigeru Miyamoto em colocar design e jogabilidade antes da história fez desses jogos clássicos, mas as perguntas assombravam os teóricos e a sua experiência com cada novo lançamento. Havia uma linha do tempo oficial de Zelda? Como seria possível encaixá-los todos juntos? Será que a franquia, assim como seu nome, era apenas uma série de lendas vagamente conectadas por um mito duradouro? Será que a Nintendo nunca revelaria a verdade?